Então, seguimos com a nossa última videoaula dessa manhã de segunda-feira com o nosso livro de geografia. Bora lá começar? Então, vamos à primeira leitura do nosso livro de geografia dessa manhã. Vamos falar nesse texto aqui, um pequeno texto sobre Brasil, né? Que é de Kátia Canton, que fala sobre um pouquinho do nosso Brasil. Pelos rios escorregam barcos e canoas com gente buscando alimento. São povos nativos seguindo trilhas deixadas pelo vento. São comunidades indígenas que vivem dentro da mata. Por entre cachoeiras e árvores, frutas e animais estão cotidianos que recebem a natureza. Pelo Atlântico chegam navios, naus e caravelas, trazendo povos de outras terras, índios, portugueses, holandeses, navios negreiros, ingleses, franceses, turistas e americanos, piratas, comerciantes e curiosos, gente que, de alguma forma, se tornou brasileira. Então, nesse texto aqui fala muito, retrata bastante, né? Na época do descobrimento e na época também colonial do nosso Brasil. E até na época de hoje, né? Falando de comerciantes, curiosos, que venham aqui para ver o nosso Brasil e acabam ficando por aqui, se tornando gente brasileira, né? A gente vê muito isso aqui em Goiás, muitos cantores sertanejos que começam a morar aqui em Goiânia, né? E acabam virando goianos também. Então, aqui a gente está retratando um pouquinho desse povo e vamos falar um pouquinho mais sobre esse poema, né, de Kátia Canton, ó. Sobre o poema de Kátia, escreva a resposta de cada pergunta. Qual é o tema principal do poema? Fácil, fácil. Cite alguns povos de outras terras que, segundo o texto, chegaram ao Brasil pelo Atlântico. Letra C. Como você percebe o assunto abordado no poema em seu cotidiano? Como assim, professora? Como que você vê através desse poema? Qual que é o assunto que está falando aí, tá? Letra D. Qual é a sua opinião sobre o tema abordado no poema? O que você acha desse tema aí? Está falando do povo que vem e de uma forma ou de outra acaba virando brasileiro, né? Letra E. A relação entre o poema e a geografia? Se sim, explique com as suas próprias palavras. O que você acha que tem a ver esse poema com geografia? O que é geografia? O que nós estudamos, né? Número 2. Observe o painel fotográfico, esse daqui, tá? De brasileiros e depois escreva qual é a relação entre o poema e o estudo da geografia do Brasil. Então, aqui nós vemos vários povos, né? Povos negros, brancos, índios, né? De outros povos. Então, você vai colocar qual é a relação que esses povos aqui, em cada parte do Brasil, com relação ao nosso estudo da geografia, tá? Divisão política do Brasil. O Brasil é um país de grande extensão territorial, ou seja, muito grande, né? Suas terras ocupam a maior parte da América do Sul. Mas como administrar um país tão grande? O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, que é o IBGE, dividiu o território brasileiro em 5 grandes regiões geográficas: Norte, Nordeste, Sul, Sudeste e Centro-Oeste, né? Nós já estudamos muito isso aqui o ano passado. Cada região é formada por estados que representam semelhanças no relevo. Lembra que nós estudamos sobre o relevo? Então, cada uma dessa região existe o seu tipo de relevo, por isso que foi dividido, não é verdade? Então, o Centro-Oeste, o Sudeste, então cada um desses apresenta um tipo de relevo, justamente que aconteceu nessa divisão do clima, na vegetação, no modo de vida da população e nas atividades
econômicas. Lembra que nós falamos na região sul? Nós falamos tanto disso que nós falamos que na região sul teve uma época que eles queriam fazer parte da Argentina, porque os costumes, a língua, tudo deles eram muito parecida com o da Argentina, justamente por ser na parte sul do Brasil, bem próximo à fronteira, né? Então, alguns estados aí queriam que fossem não Brasil, que fossem Argentina. Nós falamos até sobre isso o ano passado, né? No total, o Brasil é formado por 26 estados e pelo Distrito Federal. Observe o mapa, ó. Então, nós temos a região norte, que é uma das maiores regiões que tem, né? O nordeste, o sudeste, o centro-oeste, que é o qual nós estamos, que nós moramos aqui, ó. Tá vendo? Que parece um pouquinho aqui com o mapa do Brasil contrário, ele parece um pouquinho também. E a região sul, que é aquela que eu falei para vocês, acabei de falar, que faz parte do Rio Grande do Sul aqui. Você sabia? No Distrito Federal está localizada a cidade de Brasília, capital do Brasil e sede do poder central do país, o governo federal, né, onde fica o presidente, né, a presidência e os deputados federais. Cada estado do Brasil tem a sua capital. Então, se nós somos 26 estados e o Distrito Federal, cada um desses tem a sua capital. Cada estado do Brasil tem a sua capital, que é a cidade mais importante, e a sede do governo estadual, onde fica o governo, né? Os estados e o Distrito Federal têm cada um seu próprio governo, mas estão unidos pelo poder central, isto é, estão subordinados ao governo federal, né? O nome completo da nossa pátria é República Federativa do Brasil. Veja os estados que formam cada região. Ó, na região norte, aqui a gente tem os estados, capitais, siglas e bandeiras. Isso daqui, meninos, vocês têm que saber, tá? Tem que aprender isso para não esquecer mais. Por exemplo, quando eu pergunto qual a capital do Rio Branco, você já vem e me fala, é o Acre, né? Qual é a capital? Não, perdão. Qual é o estado do Rio Branco? É o Acre, né? Então, você já tem que saber isso para na hora que perguntar, você já entender corretamente. Então, nós vamos falar primeiro sobre a região norte aqui, ó. Então, são 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 estados. Se tem 7 estados, lógico que tem 7 capitais. Então, ó, o Acre é um estado da região norte, o Acre. Sua capital, Rio Branco, ou seja, a sua cidade mais importante, né? Rio Branco, e a sigla é AC. Essa é a bandeira, tá? Do Acre. A bandeira, ela é relevante ao estado e não à capital, tá? Então, ela é do estado, é a bandeira do estado. Amazonas, Manaus, a capital do Amazonas é Manaus, pela sigla AM, essa é a bandeira deles. Do Pará, Belém, a sigla é PA e a sua bandeira. Roraima, qual é a capital de Roraima? Boa Vista. E a sigla é RR. As siglas são maiúsculas, tá? Essa é a bandeira. Amapá é Macapá, a capital. E a sigla é AP. Geralmente, a segunda, a gente costuma pôr minúscula, tá? Mas se colocar tudo maiúsculo também não está errado. Rondônia, a capital é Porto Velho. A sigla é RO e essa é a bandeira. Tocantins, a capital é Palmas, tá? Com a sigla TO. No Nordeste, ó, no Nordeste tem 3, 6, 9 estados. Maranhão, São Luís, que é a capital, a sigla é MA e a bandeira. Piauí, a capital é Teresina. Ceará, o estado do Ceará, a capital é Fortaleza. Aqui você já vai observando, eu não vou ficar falando para não ficar tão extensa a nossa aula, tá? E aí você vai observando qual é a sigla de cada um e a sua respectiva bandeira.
Rio Grande do Norte, a capital é Natal. Paraíba, João Pessoa. Pernambuco, Recife. Alagoas, Maceió. Sergipe, sua capital é Aracaju. Bahia, a sua capital é Salvador. A maioria desses lugares aqui, praticamente quase todos aqui, são cidades litorâneas, tá, meninos? Região Sul. A região Sul, nós temos 3 estados apenas. Paraná, que a sua capital é Curitiba. Santa Catarina, a capital Florianópolis. Rio Grande do Sul, a capital é Porto Alegre. Na região Sudeste, nós temos 4 estados. Espírito Santo, sua capital Vitória. Rio de Janeiro, que a sua capital também é a cidade do Rio de Janeiro, tá? São Paulo, a mesma coisa, sua capital também é a cidade de São Paulo. E Minas Gerais, Belo Horizonte. Então, esses aqui são os estados e capitais que compõem a região Sudeste. Na região Centro-Oeste, que é a nossa região aqui, nós temos o Mato Grosso do Sul e Goiás, tá? Então, nós temos o estado Mato Grosso, que a sua capital é Cuiabá, Mato Grosso do Sul, que a capital é Campo Grande, e o estado de Goiás, que a capital é Goiânia. Então, número 1, escreva o nome de cada região brasileira. Então, você vai colocar aqui o nome de cada região brasileira. Nós vimos que são 5 regiões, né? Então, você vai colocar o nome delas aqui. Número 2, marque um X nas frases corretas. O Brasil é um país de grande extensão territorial. As regiões são formadas por estados que apresentam semelhanças no relevo, no clima, na vegetação, no modo de vida da população e nas atividades econômicas. O Brasil está dividido em 4 grandes regiões. Então, a que for correta, você vai marcar um X. Número 3. Observe o mapa do Brasil, escreva o nome de cada região e pinte de uma cor diferente. Então, aqui você tem as 5 regiões, cada uma de uma cor, você vai pintar. Se você quiser, para ficar fácil, você identificar melhor ainda, faça uma legenda aqui no cantinho, tá? Por exemplo, você pintou essa região aqui de amarelo. Aí você escreve aqui, ó, faz o amarelo e coloca região tal. Agora, se você não quiser, você escreve aqui mesmo no mapa, tá? Então, se você quiser colocar o nome de cada região numa legenda aqui, fica extremamente organizado, que geralmente a gente faz assim. Mas se você quiser pôr a região no próprio mapa também, não tem problema, tá? Número 4. A que região pertence o estado que você vive? Então, o estado seu aqui, qual é a região, o nome dela? Você vai escrever aqui abaixo. Número 5. Responda, letra A. Qual é o nome completo do Brasil? Falamos isso, tá? Letra B. Como está dividido politicamente o território brasileiro? Então, ele está dividido de que forma, tá? Então, tem o tanto aí de divisória que ele tem, você vai colocar justamente essa quantidade e como ele é dividido, tá? Número 6. Observe o mapa e pinte a região que você mora, somente a que você mora. E coloque o nome nela também, tá certo? Número 7. Sublinhe o significado correto de IBGE, perdão. O que significa IBGE? Letra A, Instituto Brasileiro de Geografia Escolar. Letra B, Instituto Brasileiro de Geografia Estudantil. Letra C, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Então, você vai sublinhar, passar um tracinho embaixo, no significado correto. Número 8. Por que o Brasil foi dividido em regiões? Tá lá no texto. É só olhar lá e copiar o que está escrito. Número 9. Escolha um estado da região Nordeste e pesquise os seus principais pontos turísticos. Essa daqui você pode fazer em casa, só essa daqui, tá? Então, você vai escolher um
um estado da região Nordeste. Nós temos vários aqui, ó. Você pode escolher. Cadê a região Nordeste? Aqui, ó. Olha o tanto que a gente tem. Maranhão, Piauí, Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, Alagoas, Sergipe e Bahia. Então, escolhe um e pesquisa quais os principais pontos turísticos, né? Desse estado que você escolheu. Número 10. Consulte o mapa das regiões, aquele que eu acabei de voltar lá, que você viu, e escreva o nome dos estados que os formam, só dos estados, não precisa colocar a capital. Quais são os estados da região Nordeste? Aí você vai escrever aqui. Quais são os estados da região Sudeste? Coloca aqui também. Número 11. Responda ao que se pede. Em que estado você mora? Escreva a sua capital e a sigla. Então, você vai colocar o estado, a capital e a sigla do seu estado, tá? Letra B. O seu estado é banhado por algum oceano? Qual? O nosso estado, quer dizer, vamos assim, senão eu vou responder para você. Geralmente, os estados banhados por oceanos são estados litorâneos, né? Que ficam no litoral do Brasil. Então, nosso estado é? Se for, você coloca aqui sim. E se for banhado por algum oceano, você coloca qual que é. Se não, você só vai colocar aqui não, tá bom? 12. Ligue cada estado à sua capital. Mato Grosso do Sul, qual é a capital dele? Se for, é Goiânia, você vai vir aqui e ligar a Goiânia. Não é, viu, meninos? Eu só tô dando um exemplo, tá? Rondônia, qual é o estado que é? Pernambuco, tá? O estado que for aqui, você vai ligar corretamente. Número 13. Qual é a região que apresenta a maior quantidade de estados? Qual região que é? A região Sul, Nordeste, Centro-Oeste? Então, você vai colocar qual é essa região que possui mais estados aí. 14. Qual é a região formada por 4 estados? Escreva lá. 15. Numere a segunda coluna de acordo com a primeira. Então, cada região dessa aqui você vai numerar com o seu estado corretamente. Número 1 para a região Norte, 2, região Sul, 3, região Nordeste, 4, região Sudeste e 5, região Centro-Oeste. Então, qual região compõe o Maranhão, Piauí, Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, Alagoas, Sergipe e Bahia? Aí você vai enumerar qual que é corretamente, tá? E assim por diante. 16. Onde está situada Brasília? Qual região que Brasília está situada aí, tá? Qual é a cidade mais importante de um estado? Como que ela é chamada? Fácil, fácil, fácil. Isso aqui a gente falou bem no início lá do texto, tá? Então, essas atividades aqui de geografia, nós vamos fazer amanhã em sala de aula. E qualquer dúvida, vocês podem estar me perguntando também, tirando lá na nossa sala de aula, certinho? Quem não tiver no sistema híbrido, pode fazer essa atividade amanhã também, na terça-feira, tá? Porque tem bastante aí atrás, dá para você fazer 2 aí, descansar um pouquinho e fazer as outras 2 amanhã. Combinado? Então, meninos, aguardo vocês na nossa aula presencial amanhã de terça-feira, dia 23 de fevereiro, né? Que é a terça-feira, que é amanhã. E eu fico aguardando vocês para fazermos a atividade juntinho, tá bom? Então, um abraço para vocês e até amanhã.